outra, a partir de agora, falou pra mim que o Brasil não precisa do Neymar, eu tô bloqueando, hein? Chegou pra mim e falou assim, ai, Brasil, comentou aqui, ai, o Neymar, com uma pena só, é 10 da seleção brasileira. Amistoso muito aguardado. Mas quem levou a melhor foi a seleção francesa, vencendo por 2-1, com gol decisivo de Mbappé. E tem um detalhe importante, o Brasil não contou com Neymar, que está em recuperação no Santos, e isso fez muita diferença dentro de campo. Rapaziada boa, Brasil e França, França e Brasil. Bom, terminou agora. França venceu o Brasil por 2-1, gol de Mbappé e Ekitike. Isso aí, 2 cavadas, 2 golaços, hein? E o Bremer descontou pro Brasil. Vamos lá. A França ficou com um jogador a menos uma boa parte do tempo, né? Do segundo tempo, assim, né? Mas mesmo assim, o Brasil ele não conseguiu transformar a superioridade, digamos assim, numérica, em controle de jogo. Não sei o que vocês acham. Mas a derrota não diz tudo, sabe? Assim, o Brasil jogou contra uma seleção muito forte, pronta coletivamente. Era uma seleção muito agressiva nas acelerações e é uma seleção mais madura para punir o erro. Assim começou o primeiro gol. Tomaram a bola do Casemiro e rapidamente eles fizeram um golaço com o Mbappé. As coisas boas do jogo por parte do Brasil. Tem. O Brasil não foi completamente estéril. Teve bons momentos. Teve bons momentos de transição. Você vê, o Brasil consegue atacar a profundidade em alguns momentos. O Brasil ele consegue limpar o primeiro passe e acelerar por fora. E isso gera perigo. Eu lembro a Argentina. A Argentina ela usou assim, a mesma estratégia na final da Copa de 22. Ela segurou um pouco mais a zona baixa, certo? Eles estavam em zona baixa e atacando um pouco mais a equipe que avança muito na profundidade e joga espaçada. Concordam comigo? O Brasil ele não sustenta esse comportamento durante todo o jogo. Por quê? Porque tem pouco tempo que os caras treinam juntos, cara. Assim, são atletas de diferentes contextos, sabe? Qual que é o melhor do Brasil que eu vi hoje? São as transições e o ataque à profundidade. Foi o ponto mais promissor do jogo, assim, pra mim. O que vocês acham disso? Mesmo com pouca estabilidade no meio, eu achei o Brasil pouco estável no meio, faltou estabilidade no meio campo. O Brasil gerou uns comportamentos bons, teve uma boa leitura para atacar o espaço às costas, especialmente o Vini Júnior, que não fez um bom jogo, mas atacou o espaço, o próprio Martinelli. Agora, quem fez a diferença quando entrou em campo foi o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, para mim, foi lá e carimbou hoje, sem dúvida alguma, o passaporte dele para a Copa do Mundo. Primeiro tempo eu vi o Vinícius Júnior e o Rafinha recebendo algumas bolas em profundidade, mas assim, foram poucos efetivos, né? Como eu falei, o Luiz Henrique entrou muito bem. O que isso mostra, gente? Que o Brasil tem uma via de produção que faz muito sentido para esse atual elenco, sabe? Por quê, Felipe? Porque atrair minimamente por dentro, encontrar passe de ruptura, acelerar imediatamente no corredor, nos corredores de dentro, atacar a última linha antes da defesa rival se reorganizar, isso é importante o Brasil. A França, como equipe europeia do mais alto nível, costuma punir times que insistem em posse lenta. Perde a bola, pum! E o Brasil, quando foi vertical, ele usou as peças que tem. O gol do Bremer, rapaziada, inclusive, ele nasce desse tipo de ação, pô. Não pela construção limpa de organização, mas por usar alguns bons pontos. Vamos lá, agressividade territorial, insistência, bola viva, a ação decisiva de um jogador que deve ser titular e entra bem no jogo. Luiz Henrique, que inclusive dá assistência. Isso reforça coisas que são muito importantes. O Brasil até chega em zonas que são promissoras, mas ainda sofre muito. Em 3 pontinhos que são importantes, meu ponto de vista, tá? Assistência insuficiente. O que é isso? O passe que organiza o último passe. Ocupação pouco coordenada entre linhas. Pouca conexão entre volantes e atacantes. É o que eu vejo, tá? Dito isso, a corrida falta definição, qualidade e processo definido. Normal para uma equipe que treina pouco. É uma equipe que treina pouco. Concorda comigo? O Brasil consegue acelerar por fora, ameaçar profundidade, que gera alguns duelos, mas falta um homem que fixe e que solte a bola no tempo certo. Um cara que segura a bola, certo? E que solta a bola no momento certo. Um jogador que recebe entre linhas, orientado pra frente. Um 10. Nota 10. Vou chegar lá. Calma. E também um interior que seja capaz de ligar o meio e o ataque sem sobrecarregar, no caso, o 5. Casemiro, que a gente viu várias vezes botando o pé lá na área. E é exatamente aqui que quem entra?
Quem entra, meu povo? Quem entra? Neymar. Dos 8, é até um quadrado assim no meio, vai. Eu vejo uma possibilidade pra isso, vai. Casimiro, para o Casimiro um pouco mais protegido, com o Neymar na frente. Assim, menos condução, menos subida longa, menos exposição em campo aberto e com proteção dos zagueiros. Isso é importante, pessoal. Primeiro caminho. Caminho 2, de repente jogar com 2 número 8, aquele box-to-box, 2 número 8 de verdade mesmo. Você vê, o Danilo entrou bem no jogo hoje, né? É um associativo, um de ritmo e chegada, e ambos que dão linha de passe bem constante, sabe? Os caras têm que dar linha de passe constante, e os 8 que joguem um em função do outro, beleza? 2 8 que se completam. Felipe, um terceiro caminho, uma estrutura com um quadrado interno, beleza? Um falso 9, mais Neymar, pontas, mas os pontas tem que atacar por fora. Vai, Luiz Henrique e Vinícius Júnior. Luiz Henrique deitou hoje. Especialmente contra os adversários de elite, tá? Que tô falando, tá, pessoal? Aí por quê? Porque estabiliza a posse, aproxima jogadores, protege o número 5, no caso do Casimiro, e solta os extremos no que eles fazem de melhor, que é atacar. Os dois, mas os caras podem até criar em certos momentos, mas o maior dano deles vem quando o quê? Fala comigo! Quando os caras recebem em vantagem e em profundidade. Aí os caras pegam a defesa girando, rapaziada, e tendo que correr pra trás. Nosso ataque, os pontas, atacam o espaço e lado cego. Existe lado cego. Então, rapaziada, eu vou deixar algumas imagens pra vocês aí, pra vocês entenderem um pouquinho. Mas assim, cara, essa posse de bola, posse toca pra um lado, essa posse estéreo aí, não leva ninguém a nada não, sabe? O Brasil criou a primeira oportunidade do primeiro tempo. A mais clara foi do Martinelli, pô. Mas a França precisa de pouco pra fazer gol. É uma seleção hoje muito mais forte que a do Brasil, muito mais preparada. Mas, cara, eu falo, eu tenho muita esperança nesse Brasil. Muita esperança mesmo. Assim, eu aprendo demais, pô. Eu não sou treinador, uma situação minha, tá, pessoal? Eu deixo pra vocês uma coisa minha. Eu não sou treinador. E assim, quem sou eu, pô? O Ancelotti é um dos maiores da história. Eu só aprendo com esse monstro, dentre outros, né? E isso é muito bom, cara, muito bom mesmo. Então eu deixo algumas imagens pra vocês aí. Queria que vocês interagissem comigo também, um pouco do comentário. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam também da leitura que eu fiz do jogo, de certas situações que podem acontecer pro Brasil? Vamos que vamos, terça tem mais, Brasil e Croácia. Torcendo aqui para que o Endrick possa entrar e possa, sou muito fã do Endrick, que o Luiz Henrique possa ter oportunidade como titular também, já que tá pedindo passagem, tem tempo. Enfim, vamos que vamos. Tamo junto, rapaziada. Mesmo assim, depois da partida, Mbappé não ignorou o craque brasileiro. Pelo contrário, ele fez questão de elogiar Neymar e reconhecer a importância dele para a seleção. As palavras do astro francês chamaram atenção, principalmente pelo respeito e admiração que ele demonstrou, algo que poucos estavam esperando depois de um jogo tão competitivo. Agora presta atenção nisso. Olha o que Mbappé falou sobre Neymar após a vitória da França, porque isso está dando o que falar no mundo do futebol. Se você gosta de conteúdo assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui você não perde nenhuma novidade do futebol mundial.